Nosso faz tudo. Jesus veio para transformar o planeta a partir de cada ser vivente, a partir de cada um de nós. Então, é esse evangelho, um evangelho que eu repito, de movimentação, de transformação, de ir e caminhar, que eu gosto de falar, porque eu preciso muito dele. Hoje quero falar do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 5, item número 11, esquecimento do passado. Porque que a gente esquece quem a gente foi nas encarnações passadas? Por que a gente tem tanta curiosidade de saber quem fomos nós nas encarnações passadas? Bom, somos todos curiosos, uns querem lembrar mais do que outros. E o esquecimento do passado, ele é importante na terapêutica da reencarnação. A gente reencarna, a gente ressurge na matéria para recomeçar. E é necessário que a gente se esqueça do que fizemos na encarnação passada, de bom e de ruim. Tem um caso interessante que eu quero contar aqui, de um casal de idosos que estavam casados há 50 anos. Nesses 50 anos de casamento, o senhorzinho, o marido, muita mágoa da esposa. Ele vivia reclamando dela, vivia reclamando, vivia brigando. E chegou uma determinada época que a saúde começou a ser abalada e o Alzheimer começou a se estabelecer. Com o Alzheimer, perda da memória, desconhecimento de algumas pessoas. E essa senhorinha firme no seu casamento, afinal 50 anos, e as pessoas começaram a falar para ela: mas, dona Teresa, a senhora não está cansada? É um casamento de 50 anos e agora o seu marido está com Alzheimer. Não ficou mais difícil ainda? Até quando a senhora vai aguentar isso? E a dona Teresa falava assim: ah, meus filhos, eu sei que é difícil, ele está precisando de mim, mas sabe de uma coisa boa? O Alzheimer trouxe o esquecimento de muitas mágoas. E ele tem gostado de mim de uma maneira que fazia muitos anos que ele não gostava de mim. Eu estou até achando bom esse esquecimento do passado. Pois bem, o Alzheimer ele impede o acesso a determinadas memórias. A velhice nos traz com maior pujança as memórias antigas. E esse senhorzinho adoentado, ele se lembrava da sua esposa querida. Deus faz mais ou menos isso com a gente. A gente tem mágoa. Essa mágoa, ela é uma nódoa, é uma marca, é uma mácula que está lá em nosso ego, em nosso orgulho, em nossas reminiscências. Essa mágoa nos impede de nos relacionarmos bem com as pessoas. E a gente fica magoado, principalmente com quem a gente gosta, com quem a gente ama. Porque os desconhecidos da rua, quando nos ofendem, a gente não vai guardar mágoa, a gente pode não gostar, pode se sentir ofendido ali, mas depois passa. Agora, aquelas pessoas que a gente deposita confiança, que a nossa expectativa é boa, que a nossa expectativa é grande, e quando nos machucam e quando nos ofendem, a mágoa pode se instalar. E a ciência moderna já definiu que a mágoa, o rancor, ele tem uma das suas consequências, são processos de câncer, de surgimento de úlceras, de vários desarranjos do estômago. Úlcera nervosa é uma das frases que a gente escuta no mundo médico. Então, quando a mágoa está lá, ele nos afasta dessas pessoas que aconteceu alguma coisa. Como é que faz para a gente reajustar isso, meu Deus do céu? Não tem aquela frase que sempre as pessoas colocam: olha, vamos colocar uma pedra por cima disso tudo?
Vamos começar do zero, não é mesmo? Mas nunca é começar do zero. A gente sempre traz aquela lembrança que nos impede de reaproximação. Então, quando a gente reencarna, quando a gente está no plano espiritual, e no plano espiritual a gente vai lembrando das encarnações passadas, mas não é tudo de uma vez não, vai de acordo com a nossa capacidade de suporte. A gente vai se lembrando, e quando a gente vai reencarnar, a gente tem que arrumar um pai, uma mãe novamente, pedir para que a gente possa vir. Por isso que muitas mães sonham com bebezinhos, depois de algum tempo descobre que está grávida. É aquela aproximação do espírito. É aquela aproximação do espírito que quer reencarnar. Pois bem, o espírito vai reencarnar, o espermatozoide vai fecundar um óvulo e um novo corpo começa a ser trabalhado, começa a ser construído para aquele espírito. E uma das coisas que afetam a construção genética desse novo corpo é o corpo espiritual, ou como chamamos, o perispírito. O perispírito, que é o corpo espiritual, ele é uma espécie de uma cópia desse nosso corpo aqui. O que a gente faz para esse nosso corpo se manifesta no perispírito, e o que é feito no perispírito se manifesta no nosso corpo. Mas vamos adiantar a conversa. E esse nosso corpo de carne e osso que está sendo feito lá na barriga de nossa mãe, um cérebro novo, as nossas memórias intelectuais, a gente não tem acesso quando a gente nasce. Está lá no nosso subconsciente, só com o processo de hipnose. Mas esse esquecimento nos permite nos relacionarmos com aquela pedra em cima de todo o nosso passado. A gente tem a perda da memória intelectual, mas a memória afetiva, essa está lá, se manifestando. É quando a gente olha uma pessoa que a gente não conhece e já não vai com a cara dessa pessoa. E depois de algumas conversas, se fica a má impressão, alguma coisa tem, algum desarranjo, algum desalinho. Pode ser resultado de experiências de encarnações passadas. Geralmente na nossa família que a gente vai reencontrar essas pessoas. Porque a gente vem reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando em grupos sociais, em grupos familiares. Para que a gente possa reparar o que tem que ser reparado, para que a gente possa reatar o que está rompido, para que a gente possa aprender a amar novamente. E a gente se esquece, e a gente começa de novo, e é através dessa maravilha que é a reencarnação, que a gente pode recuperar grandes afetos, grandes amores. É uma experiência de maternidade quando uma mãe recebe em seus braços aquele que em encarnações passadas ela prejudicou, ou aquele que em encarnações passadas a prejudicou, e que o ódio se estabeleceu como uma barreira intransponível. Mas através da reencarnação, em que aquela mulher recebe aquele espírito objeto dos conflitos, e a gente vê o amor cobrindo a multidão dos pecados, dos erros, e a gente vê uma mãe se devotar por um filho dito um filho problema, um filho que ela não se dá muito bem, um filho que ela tem problemas de aceitação, um filho que foi talvez objeto de depressão pós-parto, um filho que traz uma problemática, traz um desconforto, mas que o amor consegue superar as dificuldades. É assim que a gente vai vendo a reencarnação operando verdadeiros milagres. É quando os irmãos vão crescendo juntos diante das dificuldades, mas
se amam ou se odeiam. Mas faz parte os espíritos que a gente vai se consorciando, vão ser os nossos irmãos, esposos, esposas, pais, filhos, avós, avós, tios, vizinhos, colegas de trabalho. Enfim, Deus vai colocar ao nosso lado, diante de nós, todos aqueles que nós precisamos de uma certa maneira reatar relações. Reatar as relações. No processo de perdão, escrito por Allan Kardec, esse perdão ele passa por 3 etapas. Primeiro é você se arrepender do mal que você tenha feito. Segundo é você expiar aquele mal. O que é expiar? A palavra expiação é de extrair a pureza, é a gente passar por um processo de transformação íntima e superar alguns limites que nós tínhamos. Então, expiar é nós nos transformarmos em pessoas melhores. Não é um castigo. Tem muito espírita dizendo, você vai ter uma expiação como se fosse um castigo. Não é castigo. É momento de reflexão, de experimentação. E muitas vezes a gente pede para passar por aquele tipo de expiação, e muitas vezes aquele tipo de expiação é exatamente aquilo que nós fizemos o outro sofrer. A gente pede para passar por aquilo que nós fizemos com outras pessoas. E a gente passa, nós já nos arrependemos, já expiamos, e vem a terceira parte, insubstituível. Reparação. Primeiro é perdoar, se arrepender, né? Segundo é expiar. Terceiro é a reparação. Reparar o mal que nós fizemos. Ou recebemos a reparação do mal que nos foi feito. Então, essa dinâmica da reencarnação é para propiciar isso. Que o arrependimento se estabeleça, que a expiação se estabeleça e que a reparação surja como justiça. Justiça. Por isso que o Brasil tem uma dívida coletiva, tem um karma coletivo com toda uma população que veio trazida de África e que foi escravizada em nossas terras, e que produziram a riqueza que esse país tem e que hoje está presente em nossa população, e que nós, enquanto sociedade, temos uma dívida para com todos aqueles que estão em situação de vulnerabilidade social, os povos em situação de rua, as pessoas que sofrem discriminação por etnia, por cor de pele, as pessoas que sofrem qualquer tipo de discriminação por orientação sexual. Enfim, não nos compete julgar ninguém, porque nós não temos condição de fazer esse julgamento. A gente não se lembra do que fez em encarnações passadas. E na psicologia existe um mecanismo da transferência, existe um espelhamento, e muitas vezes a gente detesta no outro o que existe dentro de nós. Muitas vezes a gente manifesta nossa total insegurança com aquilo que nos machuca, com aquilo que a gente não gosta, e por isso que é importante esquecer e recomeçar. Por isso que é importante nos arrependermos do mal que nós tenhamos feito. Por isso que é importante a gente nos transformar em pessoas melhores, através dos processos de aprendizagem, através das provas, das expiações. E é importante a gente fazer as reparações que nós precisamos fazer enquanto coletivo e enquanto indivíduo. Cada um tem a sua programação kármica, a sua programação reencarnatória. Cada um tem um papel importante na sociedade que o rodeia. Por isso que é importante a prática da caridade. Se não consegue fazer sozinho, associe-se a grupos e faça o bem. É para isso que a gente está aqui na Terra, para fazer o bem, para vivenciar o bem, o exercício do bem. Mesmo quando você não sente, insista, seja teimoso. Insista em amar. Amar que não é um sentimento, mas essencialmente um comportamento que Jesus exemplificou.
Sentimento a gente sente aqui ou lá de acordo com as circunstâncias. O amor tem que ser completo. O amor tem que ser pujante, forte. O amor tem que ser sempre. O amor tem que ser a atitude de respeitar o outro, de entender o outro e de fazer o bem, sem ver a quem. Dito isso, graças a Deus que eu não me lembro dos que eu fiz na encarnação passada. Eu não quero lembrar. Já tenho muitos problemas para resolver nessa encarnação. Fica a dica. O esquecimento das encarnações passadas é para nos proteger das humilhações que nós mesmos iríamos encontrar diante do espelho da nossa consciência. Fica com Deus.